As manifestações de rua do domingo, convocadas pelos grupos golpistas que se organizaram no Brasil, 3 grandes grupos agora, não? Tiveram vantagens. Uma delas é que o PSDB demonstrou que está a favor desses movimentos golpistas. Naturalmente, porque faz parte hoje da realidade da América Latina, que não é possível mais acontecer golpes militares. A moda hoje é, naturalmente, golpe tipo impeachment, como eles insistiram, principalmente acontecendo com Zelaya, em Honduras, acontecendo com Lugo, no Paraguai, e as tentativas permanentes no Brasil, na Argentina, no Equador, etc, etc. Então, eles estão certos no que pretendem, isto é, são golpistas, golpistas fanáticos e que não têm noção do que está em jogo. Na verdade, o que está em jogo é o fato de que eles têm líderes do PSDB, como Aécio Neves, que até hoje não explicou por que foi derrotado em Minas Gerais. Ele que fazia propaganda da sua eficiente administração. Não explicou por que perdeu a eleição para o governo estadual. Assim como eles perderam eleições no Maranhão, no Rio Grande do Norte, no Piauí, na Paraíba, na Bahia, que eles tinham certeza que iam ganhar. Por consequência, é bom que se diga claramente, são movimentos golpistas que levam em conta o que está na moda hoje. Golpe significa impeachment. Mas impeachment está muito difícil deles conseguirem, por várias razões. Porque a história tem demonstrado que o Brasil evoluiu e evoluiu bastante. Em 1945, Getúlio foi deposto com auxílio do embaixador americano Adolf Berle Jr. E, em seguida, o Brasil foi aberto ao comércio internacional escancaradamente e as divisas que nós tínhamos acumulado durante a Segunda Guerra Mundial foram liquidadas em 2, 3 anos, comprando-se badulaques dos Estados Unidos e da Europa. Plásticos, balanças gigantescas para se localizar em farmácias e por aí afora, importação naturalmente de alumínio que liquidou a primeira tentativa de independência nacional na produção de alumínio em Saramenha, junto a Ouro Preto em Minas Gerais e assim por diante. Essas experiências do imperialismo contra o nacionalismo brasileiro foram se repetindo, o que quer dizer que em 54 Getúlio foi deposto e, para desgraça dos golpistas, se suicidou, dando uma demonstração de orgulho, de grandeza, que acabou com a festa desses golpistas. Em 64, novamente, golpe. Assim como em 54 havia sido aprovada a lei da Petrobras e tinha sido dificultado ao máximo a aprovação da lei da Eletrobras, né? À altura de 64, novamente, os setores internacionais, os setores pró-americanos, pró-imperialistas, conseguiram derrubar um governo legitimamente eleito, legalmente eleito, João Goulart. E Castelo Branco, primeiro militar presidente, fez o quê? Vendeu a Fenemé, fábrica de caminhões, autenticamente estatal e brasileira, assim como deu um jeito de abrir o mercado brasileiro para as empresas estrangeiras. Consequentemente, o Brasil teve que liquidar contra a sua vontade nacionalista uma empresa como a Panair do Brasil, que era um orgulho dos brasileiros, liquidar um grupo industrial como o Grupo Jafé, liquidar
Outros grupos tentaram liquidar, por exemplo, o grupo Votorantim e não conseguiram. Em outras palavras, golpe dos tucanos da época, que eram os membros da UDN, isto é, fanaticamente pró-imperialistas. Para azar deles, o setor nacionalista do Exército começou a reagir e, consequentemente, o Brasil voltou a ser nacionalista, por exemplo, com Geisel, que foi um presidente que deu uma grande expansão à Petrobras, como, por exemplo, negociações com Angola para importar petróleo e colocar a Odebrecht a construir, em contrapartida, uma enorme usina hidrelétrica na África. Em outras palavras, a luta que se está travando é novamente a luta entre os interesses nacionais e os interesses estrangeiros. O que é que são esses tucanos, se não um bando de Maria vai com as outras, que não sabem o que está acontecendo na vida nacional, sabem da vida deles apenas, eles que são privilegiados, que sempre foram privilegiados, filhinhos de papai, que carregam seus cachorrinhos no colo e, naturalmente, dão maior importância aos cachorrinhos do que aos filhos que eles têm. Consequentemente, esses filhos vão ser os futuros drogados que vão tocar a situação da droga no Brasil para pior. Quem são essas Marias vão com as outras? Quem são esses tucanos? São aqueles que adoram ir ao estrangeiro comprar camisas em que se escreve "Eu amo Nova York", em inglês, naturalmente, "Eu amo Paris", em francês, naturalmente, Berlim, Tóquio, Londres e assim por diante. Fingem que fazem parte do primeiro mundo, adoram demonstrar que são gente internacional e só vestem a camisa brasileira para falar mal do PT, para falar mal do Lula. O Lula, ao contrário do FHC, que ao assumir partiu igualmente para a venda das empresas públicas brasileiras e deu um jeito depois, antes disso, ou melhor, de se colocar como uma alternativa, né? Quando, por exemplo, ministro do governo anterior ao governo, o governo Itamar Franco, junto com a Globo, a TV Globo, deu um jeito de juntar uma mulher pelada, uma mulher sem calcinha, colocar ao lado de Itamar Franco em palanque, e essa cena, naturalmente, foi gravada pela Globo e divulgada e criou, naturalmente, grandes dificuldades para Itamar. Itamar, mais tarde, como governador, durante o governo FHC, colocou polícia militar no lago, na represa de Furnas, para impedir a privatização do setor elétrico brasileiro. O que a Globo disse na época? Itamar Franco é um louco. O que ele está fazendo? Fazendo exercícios militares na represa de Furnas? Esses bandidos contra os interesses nacionais são esses que estão desfilando, são esses que naturalmente vestem a camisa nacional para desfilar contra o Lula, contra a Dilma, contra o PT. Mas eles não vão ter vez, porque afinal de contas, os setores nacionalistas, os setores de esquerda, os setores operários, já acordaram para o fato de que não podem aceitar tranquilamente essa ofensiva da Polícia Federal e do Ministério Público, ofensiva que naturalmente é contra o PT, contra o governo. Não nos esqueçamos que durante o governo FHC, a Polícia Federal e o Ministério Público não existiam. Eram simplesmente centenas, milhares de funcionários que não tinham nada que fazer, porque o seu brindeiro, por exemplo, blindava o governo, o seu brindeiro engavetava os processos e nada era apurado. A Polícia Federal não servia para nada, o Ministério Público não servia para nada. Com o Lula é que a partir de 2002, 2003, a Polícia Federal foi mobilizada
para verificar, por exemplo, um deputado estadual no Pará que tinha 3 carrões em casa, 2 deles importados, e acabou apurando, naturalmente, corrupção. Quem começou a apurar corrupção no Brasil foi o PT. Quem começou a apurar corrupção no Brasil foi o Lula. Essas figurinhas que desfilam aí, como Maria vai com as outras, esses tucaninhos, antigos udenoides e hoje pró-fascistas, se esquecem desses fatos, porque, na verdade, antes do governo do Lula, a corrupção era jogada para baixo do tapete, assim como, por exemplo, as contas dos tucanos nas Ilhas Caimã, que nunca foram apuradas seriamente, assim como a compra dos deputados federais para aprovar a reeleição de FHC, que acabou saindo, como nós já dissemos, mais sujo do que pau de galinheiro. Esses tucanos que tenham paciência, parem de ser raivosos, não adianta nada, não vai fazer bem para a saúde deles, e principalmente parem de desempenhar o papel antinacional, parem de fingir, porque na verdade esses fingimentos fazem parte do estilo bipolar deles. Uma hora são do primeiro mundo. O primeiro mundo é uma maravilha, Suíça, França, etc. E o Brasil não vale nada. E outra hora se tornam, de repente, brasileiros. Mas que brasileiros são esses, na verdade, que não sabem direito o que é o Brasil? Que nunca ouviram falar em Ariano Suassuna, nunca ouviram falar em Graciliano Ramos, em Zé Lins do Rego. Eles nunca ouviram falar, só ouvem falar as bobagens que os seus líderes, como o FHC, um formado na USP e que não passa naturalmente de um insignificante intelectual, comparado a Lula, que naturalmente se tornou um dos grandes líderes intelectuais, um dos grandes líderes operários da América Latina. Descansem em paz, tucanos.